Olá você, estudante, que alegria poder falar com você nesse nosso curso, nessa nossa aula aqui de assuntos importantes desta matemática. Eu sou o professor Wilson Oliveira e estou muito feliz. Que bom poder saber que você está aqui me assistindo e tendo a oportunidade de aprender a matemática de uma maneira simples e descomplicada. É isso aí, valeu! Olha esse conjunto aí, olha, conjunto de números racionais, que é formado pela união dos números naturais, que está aí nesse nosso diagrama de vermelho, pelos inteiros, que são os números negativos, e pelos números racionais propriamente dito, que são os números escritos na forma de vírgula ou de fração. Esses são os números propriamente ditos racionais, embora todos naturais e todos inteiros também são racionais. Todos os números que você lida são racionais. É lógico que existem os irracionais e também os complexos, mas no seu dia a dia, na compra do supermercado, na padaria, na medição de uma rua, altura de uma criança, peso de um adulto, medição do tempo, temperatura, enfim, são muitos assuntos aí que envolvem, são muitas situações que envolvem números racionais. O que são números racionais? São números que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, números que podem ser escritos como razão são chamados de números racionais. Todo e qualquer número que você pode colocar na forma de fração é racional. Olha o exemplo aí, o número 3. Ele é 3 sobre 1, a fração 3 sobre 1. Então ele é número racional. 0,7 é 7 sobre 10. Então ele também é um número racional. Olha esse 0,25 reticências. Isso trata-se de uma dízima periódica. E essa dízima periódica também pode ser escrita na forma de fração, que no caso é 25 sobre 99, portanto, a dízima periódica simples ou composta também são exemplos de números racionais. Vamos dar atenção agora aos números racionais decimais. Os números racionais podem ser escritos na forma de decimal, na forma de fração ou até mesmo na forma de porcentagem. Bom, na forma decimal, número decimal é aquele que tem parte inteira e parte decimal, separados por vírgula. Como assim, professor? Olha aí, olha, 12,25, 12,36, menos 0,0012. São exemplos de números decimais. Tem a parte inteira, que é o 2, e a parte decimal, que é o 25. Como é o caso aí, nosso primeiro exemplo, esse número aí você pode ler como 2 inteiros e 25 centésimos. Se tivesse só uma casa após a vírgula, seria décimo. 2 casas após a vírgula, centésimo. 3 casas após a vírgula, milésimo. 4 casas após a vírgula, décimo de milésimo e assim por diante, tá? Então, olha, esse número aí, olha, menos 0,00012, ele também pode ser lido como 12 centésimos de milésimos negativos, combinado? Todo número decimal, nele nós temos a parte decimal e a parte inteira. Em todo número racional temos a parte inteira e a parte decimal. Os algarismos da parte decimal compõem as casas decimais. A leitura das casas decimais são específicas, como eu disse aí, né? Décimo, centésimo, milésimo e assim por diante. Vamos falar agora das operações básicas com números decimais, tá? Com números racionais na forma decimal. Primeiro, adição e subtração. O que você vai fazer? Posicione os algarismos de acordo com o valor da parte inteira e parte decimal, fazendo coincidir a vírgula. Quando nós estávamos na escola, o professor ensinava vírgula embaixo de vírgula. É isso mesmo, pessoal. Observe aqui, olha, 3,28 e 2,1. Acrescente esses zeros aí que estão de vermelho só para igualar o total de casas decimais. Coloque vírgula sobre vírgula e faça a soma de todos esses números aí, normal, do jeito que você já está acostumado. Combinado? Bom, e a multiplicação? Multiplicação, existe uma regra bem específica. Que regra é essa? Multiplicação de números decimais. A regra é, faça a multiplicação considerando os números sem as vírgulas e depois, está marcado de vermelho aí, olha, coloque a vírgula no resultado, de acordo com o número de casas decimais da operação, ou seja, dos fatores da operação. Olha esse exemplo de multiplicação aí. Você vai multiplicar 1,5 com 1,8. Multiplique 18 por 125. Ignore a vírgula. Tá? Depois, lá no resultado,
deu 2,250. Você conta quantas casas decimais tem os fatores da operação. São duas casas decimais no primeiro fator e uma casa decimal no segundo fator. Somando 2 com 1 vai dar 3. Então, você tem que contar 3 casas decimais no seu resultado. Por isso que é 2,250. Ou seja, 1,25 vezes 1,8 é 2,250. Professor, e como é feita a divisão? Pois é, pessoal, a divisão também tem regra bem específica e é muito fácil. Se você aprendeu de uma maneira diferente, dá uma olhadinha na minha maneira aqui de explicar, que pode facilitar a sua vida. Olha, se o número de casas decimais é o mesmo, você pode ignorar a vírgula e dividir como sendo número inteiro, como sendo números inteiros. Olha aqui, olha. Por exemplo, 2,5 dividido por 0,5. 2,5 tem uma casa decimal. 0,5 tem uma casa decimal. Se todos os dois fatores da divisão, tanto dividendo quanto divisor, tem uma casa decimal, é só dividir 25 por 5 e você chega ao resultado. Esse caso que está aí, olha, 25 dividido por 5 igual a 5. Olha o outro caso, 1,68, duas casas decimais. 0,03, duas casas decimais. Então, você pode considerar como sendo números inteiros, ou seja, eliminar a vírgula e dividir 168 dividido por 3, que é igual a 56. Professor, mas e quando o número de casa decimal não for o mesmo? O que você faz? Você deve igualar, acrescentando zeros após o último algarismo decimal. O que eu estou falando? Se o número de casas decimais é o mesmo, você divide como sendo inteiro. Quando for o mesmo, você iguala e aí você faz a divisão. Olha esse exemplo aqui, olha. 12,44, duas casas decimais. 0,2, uma casa decimal. O que você faz? Você coloca um zero depois do 2 do divisor aí, olha, vai ficar 0,20. Agora você pode eliminar a vírgula, vai ficar 1.244 dividido por 20, que é igual a 62,2. Tá vendo que não é difícil? É só você igualar as casas decimais e depois, ó, cortar a vírgula. É isso aí, pegou? Agora tem a hora mais esperada aqui do segredo da matemática. São as regras secretas. Tararam, tararam, não conte para ninguém. Tararam, tararam, com essa musiquinha feia do professor. Tararam, tararam. Vamos a algumas regras secretas. São regras importantes. Olha aí, olha. Primeira regra. Quando você vai dividir por 0,1, só multiplicar por 10. Então vai dar 120. 12 vezes 10 é igual a 120. Dividir por 0,1 é o mesmo que multiplicar por 10. Essa é a primeira regra secreta. Segunda regra secreta. Dividir por 0,01. Olha, se são duas casas decimais, multiplica por 100, vai dar 1.200. Terceira regra secreta. Dividir por 0,2 é o mesmo que multiplicar por 5. 8 vezes 5, 40. Ok? 8 dividido por 0,2 é igual a 40. Olha aqui, 7 dividido por 0,25 é 28. Sabe por quê? É só você multiplicar por 4. Então, toda vez que você for dividir por 0,25, é só multiplicar por 4. Bacana, né? É isso aí, só aqui no segredo da matemática. Bom, mais um exemplo de divisão. 32 dividido por 0,5 é só multiplicar por 2, ou seja, dividir o número por meio é só multiplicar por 2. 10 dividido por meio é 20, 30 dividido por meio é 60, 32 dividido por meio é 64. É só multiplicar por 2, pegou? É isso aí. Ok, tem mais regra secreta? Paraná, paraná. Tem mais regra secreta? Regras secretas aqui com o professor Emerson Oliveira. Olha aí, agora é na multiplicação. Quando você vai multiplicar por 0,1, é só dividir por 10. É fazer o contrário. Quando é para dividir por 0,1, você multiplica. Quando é para multiplicar, você divide por 10. Então, 150 dividido por 10 é igual a 15. E para multiplicar por 0,01, é o mesmo que dividir por 100. 180 vezes 0,01 vai dar 1,8. Ou seja, multiplicar por 0,01 é o mesmo que dividir por 100. Mais um caso aí, 45 vezes 0,2. Basta você dividir por 5. 45 vezes 0,2, basta dividir por 5, que vai dar 9. Mais um caso aí,
40 vezes 0,5 é só dividir por 4. Então, toda vez que você for multiplicar por 0,25, é só você dividir por 4. 40 dividido por 4 é igual a 10. E o último exemplo está aí, é o 0,5. Se você vai multiplicar por 0,5, basta dividir por 2. Olha, interessante, multiplicar o número por meio é só pegar a metade dele, portanto é 16, ok? Essas aí são as regras secretas dessa aula mais que interessante sobre números racionais decimais, ok? Aqui no curso Segredo da Matemática, do Instituto Segredo, com o professor William Oliveira, você aprende de maneira diferente e, nunca mais esquece. É por isso que eu agradeço a sua atenção e deixo com você aquele abraço. Valeu!